Glória a Deus, bom dia, bom dia. Estou aqui nesta manhã, mais uma vez para compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Deus, rico de misericórdia, e a palavra do Senhor que as misericórdias dele se renova a cada manhã, ministrou poderosamente ao meu coração e me fez lembrar de algumas coisas e eu quero compartilhar com os irmãos. Até o título é Eu fui abandonado, e agora, né? Pode ser que você tenha clicado nesse vídeo com uma curiosidade. Nossa, o pastor foi abandonado, né? Mas por quê? Por quê? Qual a causa desse título? O que tem a ver esse título? Tem a ver com um tema que nós temos ministrado nesses dias e temos recebido muitas ministrações sobre a questão da paternidade. E é algo que fala muito ao nosso coração. E quando eu falo que eu fui abandonado, eu me lembro a primeira vez que eu fui abandonado. Eu fui abandonado a primeira vez quando eu estava no ventre, estava sendo gerado na barriga de minha mãe. E depois de adulto, eu pude receber várias palavras de Deus. E Deus ministrando no meu coração através da própria palavra, através da liderança, né? Através de muitos homens de Deus que Deus usou para pregar. E trouxe à memória, depois de adulto, poxa, eu fui abandonado, e agora? Então, e agora, a primeira palavra que o Senhor ministrou no meu coração e tem a ver com o ministério que ele me confiou, está em Jeremias, capítulo de número 1. Eu olhei para esse texto, olha só, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, e antes de nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Então eu percebi que mesmo abandonado, o Senhor não me abandonou, né? Minha mãe ficou só, e eu fiquei sem pai, com o seu filho mais velho eu fiquei sem pai. Então eu percebi depois de adulto que eu não estava só. A segunda coisa, minha mãe começou a me criar sozinho, né? E aí, lá em Isaías 49, fala forte ao meu coração. Eu estou falando palavras que esse mês eu tenho meditado muito em relação à paternidade. E Deus em 49, 15, 16 diz: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos, nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Então, a minha mãe nunca me abandonou. Nunca. Porém, eu me sentia abandonado, porque você não entende. Então, depois de adulto, eu fui entender. Puxa, meu pai me abandonou quando eu estava no ventre da minha mãe. Depois, quando eu nasci, quando cresci sem pai, mas eu entendi que aí o Senhor fala: pode até tua mãe te esquecer, mas eu jamais esquecerei de ti. A terceira coisa foi quando o meu avô morreu. Porque a figura de autoridade, eu fui crescendo, fui adolescente. Então meu avô, ele dizia: venham para cá, e toda a família ia. Se a minha mãe dissesse: eu vou falar para o seu avô, era algo que me deixava com muito medo. E aí, para mim, para minha vida, ele era uma figura de autoridade. Para mim, ele era um pai. Quando as pessoas diziam: cara, meu pai é meu avô. Porque eu tinha vergonha de dizer que meu pai tinha nos abandonado. E aí, chegou o ponto que ele morreu. E quando ele morreu, foi muito triste para mim. Foi muito triste. Por quê? Porque eu me senti só. Disse assim: agora o meu pai morreu. Meu pai avô, né? Em 1 Timóteo 1,17 diz: olha só como é tremendo o Senhor. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Esse texto veio ao meu coração para confortar meu coração. O meu avô morreu, as lembranças ficaram, eu chorei, isso tudo depois de adulto. Meu avô morreu quando eu era mais novo, mas depois, quando eu vinha entender a questão sobre a paternidade, sobre a minha vida, que eu não tinha sido abandonado, que eu tenho um Deus, um Pai que é imortal,
Ele é imortal. Ele não morre, ele não dorme. Então fui entendendo. Primeiro fui abandonado no ventre da minha mãe. Depois eu fui abandonado quando quando já tinha nascido. Eu tive. Depois eu fui abandonado. Eu me senti abandonado quando meu avô morreu. Ele morreu e acabou, eu não tenho mais ninguém. Então, quando a minha mãe não falava mais assim, eu vou avisar para sua avó, eu não tinha mais para ninguém. Ela dizia, eu vou avisar para sua tia. Tá bom, minha tia, tudo bem, é minha segunda mãe, mas não tinha tanto efeito quando ela dizia, eu vou falar para o seu avô. Eu lembro que o meu avô ia todo mês na minha casa, chegava na minha casa, ele vinha na minha casa e eu esperava ele lá fora. Assim como eu fazia quando meu pai ia visitar a gente. Eu ficava lá fora esperando. Mas um dia meu pai deixou de me visitar e meu avô começou a me visitar, nos visitar, porque era eu e meus filhos. Meus filhos não, eu e meus irmãos. Filhos por quê? Por seu filho mais novo, aí eu quero falar isso, quero enfatizar isso, por seu filho mais novo eu acabei tomando o lugar de pai dos meus irmãos. E eu tive que chegar para eles e dizer, depois de adulto, eu disse, olha, eu quero que vocês me liberem. Eu não sou pai de vocês. Eu sou irmão de vocês. E foi muito tremendo isso, quando eu tive a oportunidade de dizer isso. Aí, depois meu avô morreu, eu me converti. Aceitei Jesus, porque a conversão ela é diária. Então, eu aceitei Jesus e tive a oportunidade de conhecer um homem na igreja e tomei ele como um pai, né? Eu comecei a olhar para ele, a imitá-lo, né? Eu comecei a falar como ele, a tratar minha esposa como ele tratava sua esposa, porque eu já era casado. Só que aí ele escolheu os caminhos errados. Ele acabou se afastando dos caminhos do Senhor. E mais uma vez, eu me senti abandonado. E aí em Isaías 64, aí o Senhor me deu mais uma palavra. 64:8 diz: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra de Tuas mãos. E eu entendi que Ele é o meu Pai. Ele, o próprio Deus é o meu Pai. Só que eu ainda me sentia abandonado. Por quê? Porque há uma coisa que eu precisei, existiu uma coisa na época que eu precisei fazer. Aceitar a paternidade de Deus. Porque quando eu aceito a paternidade de Deus na minha vida, o abandono cai por terra. Você começa a olhar para você e você começa a orar e você já não diz Senhor, você já não diz mestre. Quando você vai orar, você já não diz Deus, não. Você começa dizendo meu Pai. Meu Pai, eu preciso de Ti. Meu Pai, consola-me. Eu não sou mais um abandonado. Aleluia. É o 5 ponto. O 5º ponto aqui, eu entendi que nunca estive só. O Pai sempre esteve comigo. Se você olhar na palavra de Deus, você vai sempre ver muitos versículos. Se eu for citar aqui, nós vamos levar mais do que o tempo que eu tenho para falar. Mas existem vários versículos que falam sobre a paternidade de Deus. Você não é abandonado, que você não é órfão, que o Senhor é pai de órfão e pai de viúva. Você não está só. É o 9, ele fala para Josué quando Moisés morre, ele se sente só. Quando Moisés morre, ele se sente só. Porque Moisés era um cara que era o cara que ensinava ele. Era um cara que ele aprendeu a lutar com Moisés. Depois da morte de Moisés, o Senhor chega e diz para ele: Olha, meu servo Moisés está morto, agora pois você é todo, e você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Jordão. Aí no verso 9 ele diz: Não fui eu, porque Josué se sentiu incapaz, mas o Senhor diz: Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você para onde você andar. Então eu entendi isso. Então eu entendi que eu não estou só. João, esse aqui eu quero falar. 1 João, capítulo de número 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não os conheceu. Agora, amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser.
Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Esse versículo fala muito no meu coração, porque eu entendo que eu não fui abandonado. Nenhum de nós foi abandonado. O Senhor está conosco. Aleluia. Mais um versículo, Salmo 27. 27:10 diz: Ainda que me abandonem, pai e mãe, o Senhor me acolherá. Amém, queridos. Você não foi, você pode ter sido abandonado na sua infância, pode ter sido abandonado na barriga da sua mãe, que estava sendo gerado. Você pode ter sido abandonado depois que você foi gerado. Você pode ter crescido sem pai, pode ter crescido até sem mãe. Pode ter crescido com um pai presente, mas que não sentou com você, não brincou com você. Não estou falando o desejo do meu coração quando eu era mais novo. Hoje eu tenho a oportunidade de sentar no colo do Senhor, falar com Ele, dizer: meu Pai, como eu te amo, como eu te adoro. Então eu adoro os pés do Senhor, porque Ele é o meu Pai. E é muito interessante que quando nós recebemos a paternidade de Deus, ela enche o nosso coração. Aí o nosso coração vem e derrama sobre os nossos pais. Porque eu amo meu pai, amo minha mãe. E aí eu começo a entender Deus começa a me ensinar como criar os meus filhos. Deus é muito bom. Fui abandonado, e agora? Agora, aceita a paternidade do Pai, que você vai perceber que você não foi abandonado. Deus abençoe você, em nome de Jesus, que você tenha um final de semana tremendo. A paz do Senhor Jesus.